Hoje é dia de mais uma sexta-feira 13 e com ela a mesma história de superstição que pode ser considerada irracional, seja por medo do desconhecido, mal entendido ou até ignorância. As crendices populares associadas a essa data levam muita gente a adotar uma postura diferente. Passar debaixo de escada, quebrar espelhos, encontrar gato preto pelo caminho para muita gente significa dar sorte ao azar. Maus presságios são atribuídos à sexta-feira 13. Para este professor de história, superstições em torno da data são múltiplas, mas não existe comprovação histórica do assunto. Uma coisa quando se cai no senso popular, no senso comum, na cultura popular, ela é a fusão de vários pontos culturais. Uma noção cabalística dos números, uma coisa que os números interferem, que os números ditam a regra e fazem e acontece. Há uma corrente que diz que o Cristo foi crucificado numa sexta-feira 13, mas isso não tem comprovação histórica. O que nós temos de histórico, o fato mais marcante de que ocorreu em 13 de outubro de 1307, foi quando o Papa Clemente V, atendendo aos interesses do rei Filipe IV da Espanha, determinou a extinção da Ordem dos Cavaleiros Templários. E num único dia, cerca de 2.000 cavaleiros foram executados. De onde vem esse mito de que a sexta-feira 13 traz azar? Realmente trouxe muito azar para quem era um cavaleiro templário. E ao longo do tempo, novas superstições, novos costumes foram agregadas a esse culto, a esse medo de uma sexta-feira 13. Tá? Então a história fala isso. Foi a caça às bruxas que determinou o fim da ordem dos pobres cavaleiros templários do Templo de Salomão. A figura do gato preto como azar provém de um misto das culturas egípcia e portuguesa. Para o egípcio, o gato simboliza todo o mal. É o pior dos demônios. Então Marco Antônio, ele foi, na sua marcha até Roma, ele foi pegando os gatos que ele encontrava pelo caminho. Cercando Tebas, ele soltou os gatos e o exército egípcio bateu em retirada. Então o medo do gato nós temos do egípcio. E o fato do gato preto, o gato negro, é uma necessidade que Portugal tinha de colocar o negro como um ser inferior. Então tudo que é ruim associava-se ao negro. Quando nós falamos a coisa está preta, é uma coisa que vem lá da cultura portuguesa, que nós queremos dizer que tudo que vem do negro é negativo, é ruim. É uma forma que nós precisamos rever isso. Para esta protetora de animais e fundadora de ONG em Varginha, que cuida de animais abandonados, a crueldade contra os bichinhos ainda é grande na sociedade mineira. Quando chega a sexta-feira 13, retira gatos pretos da rua, leva para a quarentena a fim de protegê-los dos maus tratos. Não só gatos, mas também cães pretos e gatos brancos e cães brancos também. Ainda existe esse mito, essa cultura que ainda está enraizada. Então é uma época da gente ter bastante cuidado com as adoções. Nós não doamos animais pretos e brancos nessa semana, inclusive, né? Porque às vezes a pessoa pega os dias antes, não só nesse dia. Nós fazemos o trabalho de conscientização na internet, nos nossos grupos, nós ficamos vigiando mesmo as pessoas que aparecem interessadas. Então temos que tomar muito cuidado, porque infelizmente a ignorância ainda prevalece. Então se a gente encontrar, a gente sem poder acaba resgatando para poder proteger. Professor Milton diz que má sorte é cruzar os braços e não correr atrás dos próprios sonhos. Azar mesmo é não acreditar em seu potencial de vencer as barreiras da vida. Superstição não existe, eu não passo debaixo de escada, não passo de ver alguém trabalhando lá em cima, vai que é uma ferramenta na minha cabeça, né? O 13 dá azar, para quem? O que é sorte, o que é azar? Você vai fazer uma viagem, você vai se preocupar em se prevenir com o que vai acontecer ou com os percalços do destino? Nós temos que estudar a história para ver como que a cultura chegou nesse ponto. Nós precisamos entender isso apenas e tão somente como fruto da nossa cultura e não como uma crença que deve ter. Acredite em si mesmo.
Você é capaz de superar todas as suas ondas de azar. Trabalhe bastante, que a sorte virá.